Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre como que eu consegui atingir a faixa dos 100 mil aí em ações, tá? Ou seja, o meu patrimônio ele teve um crescimento bem explosivo aí nesses últimos 2 anos, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, e eu recebo muitas perguntas aí no meu direct, justamente perguntando de como que eu consegui toda essa rentabilidade em ações, tá? Principalmente em ações boas pagadoras de dividendos. Então já vou discutir aqui com vocês os pontos que me fizeram alcançar esse patrimônio relevante investido e vou mostrar aqui para vocês que na realidade o que eu retirei do meu bolso para produzir este patrimônio até que substancial foi algo muito inferior ao que está exposto aqui em tela, tá? Até porque grande parte desse patrimônio foi devido ao reinvestimento dos dividendos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 1000 inscritos aí no canal, pessoal. Fico muito feliz aqui com este número. Então se inscrevam, compartilhe esse canal, deixe nos comentários sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal, vídeos aí. E não se esqueçam de deixar aquele dedão no like, que é muito importante aqui, tá? Então, já vão se inscrevendo, porque quanto mais esse canal crescer, mais eu consigo impactar as pessoas aí, para que também elas cheguem à liberdade financeira e também consigam um patrimônio bom e tenham aí uma renda muito boa para garantir a sua aposentadoria. Meu foco aqui é 100% na liberdade financeira de vocês. Bom, falando então aqui sobre o meu patrimônio, pessoal, hoje eu estou com um patrimônio total de 105.542, tá? E eu recebo muitas perguntas do porquê que eu não exponho meu patrimônio diretamente na corretora. Bom, eu não faço isso, pessoal, porque a minha corretora hoje ainda, atualmente, é a corretora do Nubank, e ela passou por algumas atualizações, tá? Então, as atualizações que ela acabou implementando, que eu acabei não gostando tanto, foi de fazer a junção aí dos aplicativos, né? Acabou juntando a Nuinvest e a corretora do Nubank. Então, não é mais possível acessar a corretora via notebook. Por isso que eu não exponho aqui o meu patrimônio via corretora. Mas eu fico totalmente confortável em mostrar para vocês toda a minha evolução diretamente do Investidor 10 e também diretamente aqui no caso do Status Invest, que já vincula aqui a minha carteira com a B3, tá? Então, por isso que eu não mostro mais o patrimônio na corretora. Portanto, sigo aqui sendo muito transparente com vocês e todas as atualizações que eu realizo nessa carteira, eu acabo replicando aqui no Investidor 10, tá? Hoje a minha carteira, ela se resume no seguinte. Hoje eu detenho 3.215 ações do Banco do Brasil, a um preço médio de 24,05. Hoje, só em valorização, eu acumulo uma rentabilidade de 18,27%. Claro, ao longo do tempo, conforme eu fui comprando as ações do banco, tá, e reinvestindo o dividendo, o meu preço médio acabou subindo, tá? Mas o meu preço médio ajustado por proventos fica abaixo de R$21. Então, minha rentabilidade está bem mais elevada que essa daqui. Fora a rentabilidade com dividendos, tá? Que como eu já tenho, o Banco do Brasil foi uma das primeiras empresas a entrar no meu portfólio, eu já tenho aqui a rentabilidade com proventos, que basicamente está bem acima de 60%. Então, já estou com no caso, uma rentabilidade muito boa no Banco do Brasil. E para replicar isso aqui para vocês, olhem só a minha rentabilidade acumulada nesses últimos 2 anos que eu invisto, tá? Eu desconsidero aqui o ano de 2021, por quê? Porque aqui eu tinha pouquíssimos recursos, tá, pessoal? Eu tava aplicando aí equivalente a 20, 10 reais por mês, que eu acredito que nem conta aqui para uma carteira consistente. Mas depois daqui, do ano aí de janeiro de 2022, eu acabei começando a comprar com força, tá? Aportando todos os meses vertiginosamente. E desde então a minha carteira acumula uma rentabilidade de 67%, tá? O que dá em uma taxa anual composta de 30% ao ano, se a gente aplicar a taxa equivalente, que está muito acima do Ibovespa e do CDI. Só que aí é que tem uma questão. 67% no caso por cento dessa rentabilidade, perceba que apenas, olhando aqui para a carteira como um todo, 16,21% veio da valorização das ações, ou seja, a apreciação apenas representou 16% da rentabilidade, enquanto as outras, no caso, se a gente fizer aqui uma conta bem simples, 67, conta de matemática básica, tá? Dividir menos aí 16,29, perceba que 51% da rentabilidade
veio advindo dos dividendos. Isso aqui em apenas 2 anos. E a pretensão, pessoal, é que no longo prazo o dividendo ele represente a principal componente de retorno para o acionista, tá? Perceba que no curto prazo o dividendo ele representa pouquíssimo, tá? Até porque aí, quando você investe em ações por curto prazo, lamentavelmente a chance de você ganhar é muito baixa. Portanto, quando a gente estende o horizonte de tempo, a chance de você ganhar com ações acaba se tornando de 98% a 100%, tá? Por quê? Porque os proventos que vão sendo pagos pelas empresas, você tem que ter empresas que paguem bons proventos, pelo menos acima de 6%, tá? Isso aí já vai te garantir uma boa rentabilidade no médio e longo prazo só dos dividendos. A valorização, como a minha estratégia é majoritariamente 100% de dividendos, eu enxergo a valorização como um prêmio, tá? Até porque a valorização, ela nada mais é do que você se expor a uma empresa que está em ritmo de crescimento, ou seja, ela tem crescido seus lucros, crescido suas receitas, e o mercado acaba pagando múltiplos maiores. Então a valorização nada mais é do que uma consequência, até porque a valorização ela segue os resultados. A valorização nada mais é do que o aumento repentino do valor de mercado dessa empresa. Se a gente observar aqui o Banco do Brasil, o lucro já vem crescendo desde 2018, tá? Perceba que ano após ano o lucro do banco foi saltando de uma maneira bem expressiva. Com isso, as suas ações acabaram se apreciando, tá? Por quê? Porque cotações sempre vão seguir os resultados. A BR Partners já é um caso novo na minha carteira, tá? A empresa é recente, mas ela já tem me gerado valor. Vejam que aqui só em valorização já estou com uma alta aí de 4,46%, fora os dividendos que a empresa me pagou, que considerando os dividendos aqui na conta, hoje eu estou com uma rentabilidade de 6 a 7% na empresa. E a empresa mal entrou na carteira, tá? Coloquei a BR Partners em carteira em julho de 2024, onde eu comecei a efetuar aportes aqui na empresa, tá? Então perceba que já é uma empresa que tem me gerado valor. Isso aqui porque a BR Partners também paga excelentes dividendos, tá? Perceba que a empresa paga de 8 a 9% ao ano, fora que seus múltiplos também estão baixos. Então, por isso, eu já fiz um vídeo aqui particular sobre essas duas empresas, vou deixar aqui no card. Então, se vocês querem análises mais detalhadas de múltiplos, de valuation, de dividendos, eu já deixei essas empresas em vídeos gravados aqui no canal, tá? Então, vocês podem aí acessar esses vídeos para ter um conhecimento maior. Esse vídeo, o foco não é falar sobre múltiplos, e sim sobre as empresas que me gerou valor ao longo desse período. E a principal, óbvio, é o Banco do Brasil. Por quê? Porque eu já tenho as ações há bastante tempo e eu acumulei boa parte a um preço médio mais baixo, tá? Por quê? Porque quando o banco estava mais subprecificado, ele ainda se encontra muito barato, mas como eu já tenho as ações há bastante tempo, pelo menos desde quando eu iniciei a carteira, então já vem acumulando uma rentabilidade expressiva, tá? Eu espero que com as outras ações que eu tenho aqui no portfólio, isso também ocorra, com a BR Partners e com possíveis empresas que eu colocar aqui no meu portfólio. Obviamente que no início da minha trajetória eu já cometi diversos erros, vocês podem verificar aí no canal, já tive bem mais ativos na minha carteira, inclusive eu acredito que esse foi um dos meus erros no início da minha trajetória, acabar pulverizando em muitas ações, principalmente quando você tem pouco capital. Não vejo problema uma carteira de ter ali 5, 6 a 7 empresas, o grande problema é você querer adicioná-las todas de uma vez, não num preço muito atrativo, e também se você está começando e tem pouco dinheiro para aportar, tá? Que é o meu caso. Eu, como tenho pouco, né, e tinha menos ainda para investir todos os meses, consequentemente eu acabei concentrando a minha carteira em poucas empresas, que para mim, pro meu caso em específico, é benéfico, tá? Claro que se eu tivesse um volume maior de capital, mais aportes robustos, eu não ficaria concentrado apenas em duas empresas, compraria outras, mas isso também vai depender muito do cenário, tá? Até porque a tendência é que mesmo que a gente tenha de 7 a 8 empresas na carteira, a gente sempre fique concentrado em poucas e boas empresas. E eu concentro os meus aportes nas empresas que estão apresentando maior oportunidade no momento, tanto de preços como de dividendos, tá? E o Banco do Brasil e a BR Partners, ao meu ver, continuam muito baratos, por isso que eu sigo comprando, tá? De qualquer forma, a carteira ela foi muito boa nesses últimos 2 anos, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês basicamente o quanto que saiu do meu bolso de fato para eu, né, ter aí esses aportes, ou seja, basicamente desconsiderando essa rentabilidade aqui de 67,8%, podem notar que basicamente do bolso veio aí, se a gente fizer aqui um cálculo, 60 mil ao longo do tempo, tá?
Ou seja, basicamente nesses 2 anos que eu fui aportando, 60 mil foi advindo aí do bolso. O resto do meu patrimônio que está aqui no momento foi construído literalmente dos dividendos e da valorização das ações. Então perceba que no longo prazo a tendência é que o seu patrimônio, a sua renda passiva, os seus ganhos vão ser somente do provento, tá? O seu aporte, ele vai ficando menos e menos relevante ao longo do tempo. E essa é a nossa intenção. A não ser, claro, que você já seja uma pessoa aí com muito dinheiro e consiga aportar recursos altos. Mas mesmo essas pessoas percebem que ao longo do tempo o provento vai tomando uma atração tão forte que eles vão se tornando a sua maior aí arma, né, balizadora contra a bola de neve na carteira. E isso é o principal ponto aí que você vê grandes investidores tendo aí proventos bem elevados e retroalimentando a carteira apenas com os dividendos, fazer a carteira ela se alimentar sozinha, tá? Então esse é o principal foco aqui para quem está começando. Hoje, falando um pouco aqui sobre o Oceans 14, que é um site que eu utilizo bastante, vocês podem analisar o retorno anual composto dessas ações aqui que eu tenho na carteira. A BR Partners é um caso recente, até porque é recém-IPO, então vocês não vão conseguir ter um histórico tão longo. Mas o Banco do Brasil, perceba que foi uma empresa que gerou um valor muito expressivo no tempo, de 10.425%, tá? Em termos aí de 20 anos, o banco gerou isso de valor. Se a gente colocar isso aqui em taxas equivalentes, foi uma rentabilidade próxima aí de 30% ao ano. Então isso mostra, pessoal, realmente a superioridade de você ter boas empresas na sua carteira, tá? Não é só o Banco do Brasil que replicou esse retorno elevado, tem muitas outras empresas que geraram muito valor ao acionista, portanto, muito dificilmente, principalmente para você investidor que está começando, você vai ter muitas ações, não tem como, pessoal, a não ser que você já tenha muito capital, até porque vocês imaginam com um capital deste daqui, se eu tivesse 10 empresas na minha carteira, eu jamais teria tido essa rentabilidade, até porque para eu ter tido essa rentabilidade, eu tive que concentrar em poucas e boas empresas ao longo do tempo, mesmo com os erros, tá? Então isso mostra aí que a carteira, ela tende a ter sucesso no médio a longo prazo. A curto prazo as coisas não ocorrem, principalmente quando você tem poucos recursos, tá? Olhando para o fluxo de capital estrangeiro, um dos motivos que as minhas ações também estão se valorizando, além dos resultados, é a própria bolsa que segue altista, tá? Perceba que o Ibovespa já acumula uma alta de basicamente 12% e o capital estrangeiro tem entrado com força aqui no país, né? Consequentemente, isso aqui gerou aí alta, principalmente na Bolsa Brasileira e nas ações aí que compõem o Ibovespa. E a carteira que tem a ação que tem maior representatividade na minha carteira no Ibovespa é o Banco do Brasil, tá? A BR Partners não, até porque ela é uma microcap aí com baixo valor de mercado, então ela não no caso, linkado ao Ibovespa, mas ela tem sim uma certa exposição, até porque todas as ações em geral acabam acompanhando o Ibovespa no curto prazo, mas no longo prazo quem vai ditar o rumo para onde vai a ação são os resultados das companhias. Então, muito simples para você que está iniciando, foque nos resultados das empresas, esqueça o curto prazo, tá? Esqueça notícias de mercado, movimentos do Ibovespa, esqueça isso, use isso apenas para complemento de análise, foque nos resultados das empresas que você tem na sua carteira, porque de fato o que mais vai importar é isso no médio a longo prazo, tá? Como já dizia o Peter Lynch, que é um grande investidor aí da Bolsa de Valores, ele cita o seguinte, né? Que por trás de cada ação existe uma empresa. E se a empresa vai bem, a tendência, no caso 100% garantida, né? É que suas ações elas vão bem e vice-versa. Então, por isso que eu não me importo muito aí com a Bolsa, e sim para implemento de análise, não como minha fonte de análise principal. Analisando essas duas empresas, elas continuam sólidas. Perceba que o Banco do Brasil tem crescido o seu lucro trimestre após trimestre, né? A BR Partners, o mesmo. Se vocês observarem aqui, a empresa reportou excelentes resultados, crescimento de receita, cresceu no seu lucro líquido, o ROI veio maior do que todos os outros bancos, então a empresa tem feito um bom trabalho. Não vou me aprofundar nos resultados dessas duas empresas nesse vídeo, tá? Até porque já produzi vídeos aqui no canal falando mais a respeito. Vou estar deixando no card o link da BR Partners e aqui na descrição o link do vídeo do Banco do Brasil, onde eu cito dessas duas empresas mais profundamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa atualização aqui, como que eu acabei conseguindo toda essa rentabilidade e por trás aí da estratégia que eu acabei replicando aqui nessa carteira, ou seja, integralmente, né, além dos aportes, todo o dividendo que cai aqui na conta, eu religiosamente, tá, reinvisto, tá? Então, basicamente é o que eu faço até hoje, vou continuar fazendo aí
durante os próximos anos. Até porque para este mês aqui, eu já tenho até uma projeção de dividendo, tá? O Banco do Brasil anunciou um JCP complementar de 0,158 centavos por ação. Calculando pela minha posição que eu tenho hoje, eu já vou receber aí esse provento de R$ 507 e já vou estar reaplicando ou na mesma empresa, nas ações do banco, tá? Ou na BR Partners, se os preços se mostrarem interessantes. Caso contrário, eu acabo segurando o provento e reaplico aí, né, nas oportunidades que se mostram pelo momento. Mas, como eu falo, né, com você que está começando com pouco dinheiro, não fique tão, no caso aí, tão bitolado, né, aficionado somente em preço, tá? Claro, o preço ele é importante, mas você pode ir realizando aportes periódicos. O que interessa é não pagar caro na ação, né? Não é porque a ação subiu ali 0,5% ou 1% que você vai parar de aportar. Ela pode continuar abaixo do seu preço teto, né? Pode ter margem de segurança. Hoje eu tenho o preço teto no Banco do Brasil de R$ 33, então eu sigo comprando. Eu nada é recomendação de compra ou de venda, tá? Sigo comprando e até R$ 29, R$ 29,50, tá? BR Partners tem o preço teto de 16, sigo comprando na mesma faixa. Portanto, se no caso as empresas passarem do meu preço teto, então eu deixo o dinheiro em caixa e fico aguardando uma eventual correção de mercado para aumentar minhas posições nessas empresas, ou vou aumentando posições conforme os resultados forem se perpetuando de uma maneira sucessiva. Bom, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários e deixar aquele dedão no like para ajudar esse canal. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus e fui!